Oi, gente! Bora preparar essa coxinha que fica maravilhosa, super crocante e muito sequinha? Comece pelo recheio. Na panela de pressão você vai adicionar um peito de frango grande, lembrando que eu lavei ele em água corrente e com vinagre. Adicionei o açafrão, mas se você não tiver, pode usar o colorau. E 2 folhas de louro e caldo de galinha. Deixei na pressão por 20 minutos. Para a massa da coxinha, na panela você vai adicionar uma cebola ralada. Precisa ser ralada, tá, gente? E adicione 4 colheres de manteiga ou margarina. Deixe a cebola dourar muito bem e adicione 1 litro de água para 500 gramas de farinha de trigo. Adicione o caldo de galinha, pode ser em pó ou em tablete, lembrando que eu estou usando 7 gramas em pó. Dissolva ele muito bem na água, espere essa água ferver para poder adicionar a farinha de trigo. Aqui eu precisei ajustar o sal, então eu coloquei 1 colher rasa de chá de sal. Meu caldo já ferveu e eu adicionei 500 gramas de farinha de trigo de uma vez só. Não pode colocar farinha de trigo aos poucos. E você vai mexer muito bem até ficar uma massa lisa e sem gruminhos de farinha. E caso precise, chame alguém para te ajudar, porque conforme a massa vai cozinhando, ela vai ficando mais firme. Então, precisa ter braço para poder mexer essa massa. Mas, gente, vai por mim, ela fica perfeita. Eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. Aqui está o ponto certinho da massa, eu coloquei ela no refratário. Ela tem que ficar uma massa lisinha e sem gruminhos de farinha. E agora eu vou colocar um pano de prato e deixar ela ficar em temperatura ambiente. Agora eu vou refogar o frango. Na panela eu adicionei 1 fio de óleo e meia cebola raladinha. Adicionei 3 dentes de alho e vou deixar dourar. Adicione o frango já desfiado e mexa muito bem. Adicionei uma pitadinha de açafrão, mas pode ser o colorau se você não tiver. Uma concha do caldo do cozimento do frango, tempero baiano a gosto e 1 colher bem rasa de sal. Vou mexer muito bem e adicionar o cheiro verde. Aqui eu estou usando o coentro, mas se você não gostar, pode usar a salsinha ou somente a cebolinha, fica ao seu gosto. Vou mexer muito bem novamente e vou reservar. Aqui está a minha massa, ela já está em temperatura ambiente e agora eu vou começar a sovar ela até que fique uma massa bem lisinha no ponto certinho para que possamos modelar. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Gente, essa massa ela é perfeita mesmo. Ó, ela não gruda nas mãos e ela é ótima para qualquer tipo de salgado, tá? Aqui tá o frango, aqui tá a massa e agora vamos modelar. Eu peguei um pouquinho de massa, abri ela com a ponta dos dedos. Essa é a espessura certinha. Agora eu vou colocar 1 colher de recheio. Tem que ser bem generosa, tá? Vou pressionar levemente com a colher o recheio e vou fazer uma trouxinha. Feita essa trouxinha, você vai tirando o excesso de massa, tá? Levando sempre para a ponta da coxinha
e você vai modelando e tirando o excesso, até que fique no ponto certo. Agora eu vou fazer com todas elas. Já modelei minhas coxinhas, me renderam 50 e agora vamos empanar. Então, no bol adicionei 300 ml de água. Vai colocar de 3 a 4 colheres bem generosa de amido de milho, você vai mexer muito bem. E para fazer a farinha panko, você vai pegar 3 pães francês, você vai assar ele na airfryer ou no forno e depois triturar no liquidificador ou triturador. E feito isso, vai empanar as coxinhas. Você vai colocar a coxinha na mistura de amido de milho com a água, passar na farinha panko, pressionando bem com as suas mãos. Depois você vai voltar a coxinha novamente naquela mistura e depois na farinha de trigo, pressionando novamente. Elas vão ficar assim, ó, bem lindas e com 2 camadas de farinha panko, senão ela abre. Coloquei uma parte das coxinhas para congelar. E você pode vender também essas coxinhas, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Na panela eu adicionei o óleo, mais ou menos meio litro de óleo. E coloquei um palito para ver se chegou no ponto certo. Ele tem que estar bem quente, assim ó, uma temperatura ótima. Quando você coloca ele já começa a borbulhar. Agora eu vou fritar todas elas e venho mostrar o resultado final. Olha que linda, gente, tem que deixar ela bem assim ó, douradinhas, viu? Fica perfeita essas coxinhas. Só escuta a crocância. Gente, essa coxinha fica perfeita. Vocês façam, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!